Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Hoje é dia de decisão aqui no Champion Chess Tour. Somente um dos jogadores será o campeão do torneio. Magnus Carlsen contra Vladislav Artemiev. Carlsen, o atual campeão mundial. Artemiev vindo firme aí no torneio, um jogador russo muito forte. E lembrando que ontem foi o primeiro dia da final, Magnus Carlsen venceu o match das 4 partidas e hoje teremos mais 4 partidas no ritmo de 15 minutos para cada jogador com 10 segundos de acréscimo, e o que significa que o Artemiev tem que vencer o match. Se empatar 2-2, Magnus Carlsen é o campeão. Vamos dar uma olhada então aqui nas partidas. A primeira delas, Magnus Carlsen está com as peças brancas aqui e abriu com o peão da dama D4, D5 aqui pelo Artemiev, C4, E6. A gente tem o gambito da dama aí recusado. Aqui o desenvolvimento dos cavalos. Magnus Carlsen decide capturar em D5 e seguir com dama C2. C6 foi jogado aqui pelo Artemiev, deixando o centro sólido, dando mobilidade para a dama. Bispo G5, bispo E7, E3 e cavalo H5. O Artemiev já propõe trocas aí de bispos, né? Bispo por E7, dama por E7, grande roque aqui pelo Magnus Carlsen e cavalo B6. O Artemiev vai soltando agora as peças na ala da dama. Bispo D3, bispo G4 e aqui rei B1, né? Um lance importante aqui do Magnus Carlsen. Já vai tirando o rei aqui da exposição, né? G6 foi jogado H3, questionou aí o bispo. Bispo por F3, olha aí a decisão do Artemiev. Dando uma danificada aí na estrutura de peões. Isso não necessariamente é ruim para o Carlsen, porque abre a coluna G e também reforça o centro, né? Grande roque aqui pelo Artemiev, dama B3 e agora rei B8, colocou aqui o rei também em segurança o Artemiev. Temos aqui A4, dama E6 e aqui A5. Magnus Carlsen solta a mão agora aí na ala da dama. O cavalo agora pode vir para C4, a dama veio para E6 para dar suporte. Cavalo C4 e o Carlsen segue com A6. Não é a primeira vez que a gente vê o Carlsen jogando A4, A5, A6. Ele fez isso ontem. Ele vai para esse plano agora. Enfim, agora tá ameaçando aqui checkmate direto. B6 foi jogado e cavalo A4. Que será que o Carlsen está preparando aí? Bom, já fica sempre uma pressão incômoda aqui em B6, né? A partida seguiu com torre C8, agora rei A1, rei A8, os reis vão para os cantos e agora a torre C1 aí já pressionando bastante aqui em C4, torre C7 e aqui o Magnus Carlsen, ele até poderia pensar aqui em capturar a peça, mas tem sempre um tema do garfo na sequência, né? Então você não vai querer ganhar um peão aqui, trocar tudo e levar um garfo aqui no final. Então aqui a partida seguiu com o cavalo C3, evitando aí os garfos. Agora a torre de H em C8 e H4. O Magnus Carlsen já jogou A4, A5, A6. Agora ele rasga aqui um H4. Cavalo em F6 foi jogado torre C2. Preparando aí para dobrar na coluna C, cavalo D6. Torre de H em C1 e aqui C5. Uma briga forte aí dos dois lados, uma bela luta. Cavalo B5 aqui pelo Carlsen praticamente forçando as trocas. Aqui cavalo por B5 foi jogado, bispo por B5 e agora dama D6, trazendo mais suporte aqui para o peão de C5. Dama em A3, pressão é total, agora o peão fica cravado, não pode nem avançar nem capturar. Rei B8, rei volta, rei B1, rei volta, aí os reis vão apoiar aqui as torres, defender aí as torres e agora dama em E7, a dama fica protegida pela torre. Torre C3 agora pelo Carlsen, ganhou um pouquinho mais de mobilidade para a torre, cavalo G8. D por C5, agora trocas, muitas trocas. Torre por C5, torre por C5, torre por C5, torre por C5, dama por C5. Chega de trocar, dama 4 agora aqui pelo Magnus Carlsen. Lance 34, Magnus Carlsen tem 5 minutos, Artemiev está pior no relógio, 2 minutos. Uma posição bem equilibrada, batalha de peças menores, né? Dama e bispo contra dama e cavalo aqui, bispo contra cavalo. Vamos ver isso aí. Por enquanto, quantidade de peões, 6 peões para cada um. Bora ver a continuação. Dama D6, dama D4, dama bem centralizada aqui do Carlsen, F6, H5. O Magnus Carlsen agora vai para esse lance tentando danificar aqui, separar esses amiguinhos. Cavalo E7 foi jogado H para o G6, H para o G6 e o Magnus Carlsen se livrou do seu peão fraquinho lá da coluna H. Agora temos dama em H4, então conseguindo bastante mobilidade para a dama, rei C7, dama em H8, aqui é perigosa a infiltração da dama, dama B4 foi jogado indo para o contra-jogo, aqui dama em E8, defende o bispo e pressiona, fica todo mundo pressionando e defendendo todo mundo aqui, agora rei D6 foi jogado e dama D7 cheque. Aqui já com pouco tempo no relógio, né, o Artemiev vai para esse lance rei D6, que é bastante perigoso. Aqui talvez um lance como dama D6 fosse importante na posição, segurando aqui a casa de D7, continuaria protegendo o cavalo. Rei D6 foi um lance bem ousado, e o Magnus Carlsen com mais tempo no relógio agora vai conseguir castigar.
dama D7, cheque, rei E5, esse rei não poderia estar aí, né? Agora aqui bispo D3 foi jogado, segurando aqui casas de fuga, aqui F5 foi jogado, agora temos dama por A7, o Magnus Carlsen tem um peão passado perigoso, dama em E1, cheque, rei C2, dama B4 e aqui dama C7, o cheque, rei F6, A7 disparando com o peão passado, foi o meu celular, perdão, não foi o seu. Agora dama em A4, cheque, rei D2 e aqui cavalo C6, pressão total, aqui nesse peão virou prioridade. Dama por B6, aqui rei G5, bispo C2 atacando a dama, dama por A7 e aqui depois de dama por C6, simplesmente pelo Magnus Carlsen. Vladislav Artemev abandona aqui a partida, Magnus Carlsen sai na frente no segundo dia, 1-0 aqui para o Magnus Carlsen. E agora o Artemev tem a difícil missão aqui de vencer, olha só, ele tem que vencer pelo menos 2 partidas. Tem que vencer pelo menos 2 partidas aqui para tentar vencer o match, né? Vamos ver a precisão aqui dos jogadores. E mais uma vez o Magnus Carlsen mantendo essa média aí de 98% de precisão quase. O Artemev, mais uma vez aconteceu o mesmo tema. O Artemev com menos tempo vai para um escorregão, jogou aquele rei maluco no centro e acabou ficando ganho aqui para o Carlsen, né? Então o Carlsen que estava com problema de tempo e ele falou recentemente, num dos últimos torneios que ele jogou, ele falou, olha, eu percebi que eu preciso melhorar a minha questão de jogar melhor o tempo. E olha só que legal, aqui nesse torneio ele realmente está mostrando que corrigiu aí esse aspecto dele e está fazendo toda a diferença, né? Vamos dar uma olhada na segunda partida? Aqui então temos agora o Artemev aqui de brancas, vamos voltar aqui para o tabuleiro. O Artemev aqui de brancas contra Magnus Carlsen e o Artemev abre aqui com o peão do rei E4, o Carlsen vai para C5, vai para ideias dinâmicas mesmo precisando, porque aqui é o seguinte, se o Magnus Carlsen vencer agora, acabou, ele é campeão, porque aí ele vai ter 2 vitórias, o Artemev no máximo nas outras 2 partidas conseguiria, vencendo as outras 2, empatar o match, e empatar o match não adianta pro Artemev porque o Carlsen ganhou ontem. Então aqui é o seguinte, se o Carlsen ganhar, acabou o match, né? Acabou, é campeão aí do torneio. Então aqui G3, D5, rei por D5, dama por D5, cavalo F3, bispo G4, aqui bispo G2, dama E6, cheque, rei F1 e aqui cavalo C6. O Artemev vai jogando de maneira dinâmica aqui, ele preferiu não trocar as damas, o Carlsen foi esperto em ir para essa ideia de dama E6. Aqui para evitar trocar as damas fica com rei F1 e essa torre tem um pouquinho de problema para jogar. H3, bispo por F3, bispo por F3, dama D7 e aqui D3. Cavalo F6, cavalo D2, aqui todo mundo vai desenvolvendo e aqui o Artemev já vai para esse A4, agora C3, fica controlando aqui o centro. O Carlsen segue pressionando agora esse peão que virou um alvo, o peão de D3 e aqui A5 pelo Artemev, deixou aqui o peão de D3, o Carlsen captura em D3 e agora rei E2 aqui pelo Artemev. Foi interessante, o Artemev entregou aí um peão, e agora ele conseguiu soltar um pouco o jogo. Aqui torre D7 foi jogado A6, o Artemev vai usar a mesma fórmula aí do Carlsen, A4, A5, A6, né? Tenta destruir aqui a união dos peões. Agora cavalo D5 foi jogado A por B7, torre por B7 e torre A6, olha só, né? O Artemev tem um peão a menos, mas parece ter compensação por conta do par de bispos. Falta jogar esse cara e trazer a torre, né? Mas não tá muito difícil de fazer isso. Cavalo B8 foi jogado atacando a torre, torre A2, já protegendo aqui bastante forte em B2 para liberar o bispo e poder trazer outra torre. Cavalo D7, bispo D2, torre C7, torre de H em A1, pressão total aqui em A7, cavalo de 7, B6 e aqui o Magnus Carlsen então devolve, né, praticamente o peão para poder também soltar o jogo. Temos aqui cavalo E3, cavalo por E3, bispo por E3 e cavalo C8, Carlsen segura aqui o peão de A7, né? É interessante notar que o Artemev aqui estava com o cavalo atacado, na verdade. Ele não tinha tempo de capturar lá em A7, né? Senão estava caindo o cavalo. E se ele capturasse o cavalo, você toma de peão aqui, o peão fica bem protegido, mais uma vez, né? Então foi interessante essa maneira que o Carlsen encontrou de segurar a rapadura aqui, de ficar com o peão a mais, né? Cavalo E3 agora pelo Artemev, o Carlsen trocou e jogou cavalo C8. O Carlsen está segurando a rapadura, segurando o seu peão a mais. Torre A6 agora pelo Artemev, G5 aqui pelo Magnus Carlsen, torre C6, torre por C6, bispo por C6 e rei G7, já levando o rei para a luta. Torre A5, agora o peão de C5 virou um alvo, H6 e aqui então o Artemev finalmente recupera aí o seu peão, bispo por C5, torre por C5 e agora aliviou um pouquinho temporariamente a pressão lá em A7, é hora de tirar o cavalo e trazer a torre. Cavalo D6, bispo F3, rei F6, B4, agora a torre D8, G4, o Artemev tenta paralisar a ala do rei e vai tentar avançar
com os peões aqui na ala da dama. Torre D7, agora C4 disparando, rei E7, torre C6. Aqui F6, bispo G2. Cavalo em F7, torre A6. Cavalo em E5, bispo C6 aqui então pelo Artemev. Torre C7 ameaçando capturar, bispo vai para B5 e aqui cavalo por C4, o Magnus Carlsen vai para as trocas, né? E agora vão guardando peças nas caixas, né? Aqui vai ter uma trocação toda, cai um monte de peão e a gente tem aí rei, torre, 3 peões contra rei, torre, 3 peões, um final bem equilibrado e aqui eles repetem os lances e tivemos um empate, hein? Então o Magnus Carlsen não liquidou o torneio, mas isso significa que o Artemev ainda está na disputa, né? Vamos dar uma olhada aqui na precisão dos jogadores. Aqui a gente teve realmente uma precisão muito alta de ambos, né? 99% de precisão aí para os dois praticamente. E uma partida impecável aí dos dois e terminou num empate, né? Vamos para a terceira partida então. Vamos ver o que vai acontecer agora nessa terceira partida aqui entre Magnus Carlsen e Artemev. E aqui mais uma vez o Artemev agora, olha só, ele precisa... Já não adianta mais empatar, né? Aqui o Artemev precisa vencer, porque se empatar, aí acabou, só tem mais uma partida e se o Artemev vencer, empata o match, empatar o match não adianta. Então aqui o Artemev tem a obrigação de vencer. Vamos dar uma olhada nessa partida. Magnus Carlsen abriu com o peão do rei E4, C5, a siciliana aqui pelo Artemev. Vai para dinâmico de novo, ele tem que vencer, cavalo F3, D6, D4, CD4. E olha só, pessoal, a gente tem uma Najdorf aqui. Fazia tempo que a gente não viu uma variante Najdorf aqui da defesa siciliana, né? Aqui bispo E2 foi a escolha do Carlsen, como ele costuma jogar mesmo recentemente contra a Najdorf. Aqui G6, e G4, bem agressivo. H6, bispo E3. Para quem só precisa do empate, tá agressivo demais aqui o Carlsen, né? Bonito de ver. Aqui bispo G7, F3, B5, A3, controlando a ala da dama, bispo B7 e aqui dama D2. Preparando para dar o grande roque. Cavalo C6, rocão, B4. Cavalo por C6 foi a escolha do Carlsen, uma escolha bem ardida. Aqui, né? Se B por C3, dama por C3 seria uma possibilidade. Aqui bispo por C6 foi jogado A por B4 e dama B8. Cavalo D5, Magnus Carlsen aí fica com a dama agora protegendo aqui em B4, coloca um cavalo no centro, bispo por D5, E por D5 e aqui A5, o Artemev precisa vencer, ele quer abrir linhas, ele quer atacar, ele quer combinar aqui o poder de dama, de bispo, de torre, todo mundo para cima aqui do Magnus, da ala da dama, onde está o rei do Magnus Carlsen. A B5, mantendo fechado aí Magnus Carlsen, A4, desesperadamente indo para o ataque, bispo D4 aqui, roque, rei B1, A3, B3, mais uma vez o Magnus Carlsen tenta manter tudo fechado, dama C8, e aqui C4, olha quanta coragem aqui do Carlsen, e isso aqui realmente é difícil de combater, né? Esses peões todos aqui dominando as casas claras, a presença de um bispo de casas escuras para poder lutar pelas casas escuras, A2 cheque, rei A1, aqui o rei tá no guarda-chuva, aqui tá seguro, torre A8 foi jogado torre de H em E1, E5 agora D por E6 en passant, torre por E6 e bispo D3 propondo trocas aqui das torres. A D5 foi jogada aqui pelo Artemev, ele quer abrir tudo, ele quer abrir a posição, ele quer rasgar aí a posição e atacar. Dama B2 aqui pelo Carlsen, um lance muito esperto, né, controlando com força as casas escuras e controlando com força as casas claras aqui. Tá seguro o Magnus Carlsen, sólido. D por C4, bispo por C4, a torre está atacada várias vezes. Torre por E1 e aqui dama D8. Então, já exercendo uma certa pressão aqui no centro. H4, Magnus Carlsen sentindo que está tudo estabilizado no centro e na ala da dama, segue agredindo na ala do rei, G5, HG5, HG5 e aqui F4, Magnus Carlsen parte pro ataque, o cavalo tá cravado, ele não pode querer capturar aqui em G4, a partida seguiu agora com G por F4 e G5, Magnus Carlsen ataca agora o cachorro. E aqui o Artemev vai para uma ideia interessante aqui na posição. Ele faz o lance dama por D4, né? Desesperadamente jogando para atacar, para ganhar. E uma ideia bastante interessante, porque depois de dama por D4, cavalo G4, né? E a dama não consegue escapar. E o Artemev tem um peão passado perigoso. Vamos ver como segue a partida? Na verdade, a posição é muito difícil. E aqui realmente o Magnus Carlsen está inspirado, porque mais uma vez, olha o tempo do Magnus Carlsen, 8 minutos e 50 contra 1 minuto do Artemev. E aqui as brancas só tem um lance que vence, galera. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar que lance é esse que vence, somente um lance é vencedor aqui para as brancas, todos os outros podem levar aí a igualdade, ao empate. E eu espero que você tenha encontrado aqui, que maravilha, a sequência aqui, bispo por F7, aqui exclama duas aqui pelo Magnus Carlsen,
Vamos ver qual que é a ideia, né? Mas aqui, se jogasse rei por F7, a ideia é jogar torre E7 e vai capturar o bispo na sequência. Então, se rei, por exemplo, toma, aqui torre E7, e se o rei toma a torre, a dama tá livre aí para poder jogar em um final vencedor, né? Dama contra torre e cavalo com peões passados dos dois lados. Então, bispo por F7 sensacional, Artemev não pode capturar esse bispo, segue com rei F8. E agora aqui o lance torre E8 aqui pelo Magnus Carlsen, que continuação bonita. Aqui torre por E8, dama por G7, cheque, rei por G7, bispo por F8. Que legal, o Magnus Carlsen agora tem um peão imparável aqui na ala da dama, mas nem tudo são flores. O Artemev segue agora com F3, ele tá na luta, ele ainda tem 20 segundos, ele ainda tem um peão passado, ele segue na luta. O Carlsen avança agora com B6, dando a casa de B5 para o bispo. Aqui cavalo E3 foi jogado B7. Cavalo C2, cheque, rei por A2. Cavalo B4, cheque, rei A3. E o cavalo conseguiu chegar lá em A6, protegendo aqui a casa de B8. Aqui bispo B5, ataca o cavalo, protege F1. Cavalo B8 segurando o peão. E aqui bispo D3. O jogo continua. Cavalo D7, rei B4, F2, rei B5. Rei vai lá apoiar agora o peão. O bispo tá segurando o peão passado. Rei F7, B4, avançando contra o peão. Rei E6, rei A6. Olha só que legal o peão de B4 segurando a casa de C5. Tudo certo aqui. Rei D6 foi jogado rei A7. Rei C7. O Artemev conseguiu controlar o avanço do peão. Só que agora G6. E aqui, então, nessa posição, o cavalo não pode sair daí, senão o peão promove. O rei não pode sair daí, senão o peão promove. O bispo controlando a casa de promoção e o peão livre agora avançando do outro lado. Nessa posição, então, o Artemev abandona aqui a partida. Magnus Carlsen campeão aqui do Champion Chess Tour. Que sensacional essa partida, maravilhosa aqui do Magnus Carlsen. Venceu de maneira convincente aqui. E o relatório, né, aqui a precisão realmente assustadora, 99% de precisão para o Carlsen, 98,1% de precisão para o Artemev. Que é isso, né? O gráfico mostra aqui, realmente é difícil de... Até o gráfico não consegue entender direito como é que o Carlsen foi ficando ganho, né? Ele foi fazendo melhores lances, uma imprecisão aqui, uma imprecisão outra ali do Artemev, e o Carlsen acabou ficando aí com essa... conquistando essa belíssima vitória e com isso conquistando aí também o campeonato, né? Legal demais, legal demais. Espero que você tenha gostado aí do vídeo, dessa grande final emocionante aí entre Magnus Carlsen e Artemev, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez.